Graça e paz, irmãos. Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos agora assistir um clipe musical ministrado pelo pastor Luciano. Convido a você que durante essa música, você que sabe, cante junto, você que não sabe, ore. E também que todos vocês venham orar e pedir a Deus que sejam ministrados, que Deus fale com você por meio da ministração da palavra, por meio desse louvor também. Deus abençoe. Vamos lá. Eu vi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu vi sua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, pois tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. E me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai, é quem tu
ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Glória a Deus, irmãos. Vamos meditar um pouquinho mais na palavra de Deus. O texto que tenho como base para a leitura está em Salmos. É o Salmo de número 15. E eu vou ler na versão A Mensagem. É muito bacana essa versão, esse texto nessa versão, achei extraordinário. Em outras versões, o versículo 1, ele diz: quem pode habitar no seu tabernáculo ou entrar no seu tabernáculo, e quem pode habitar no teu santo monte, falando de estar na presença de Deus, de ter comunhão com Ele. Mas olha nessa versão como diz, eles trazem para uma aplicação mais contemporânea, para os nossos dias, bem legal. Salmo número 15, de número 15, versículo 1, diz assim: ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nessa lista? Ande direito, faça o que é certo, fale a verdade. Não machuque o seu amigo, não acuse o próximo, menospreze o que é desprezível. Mantenha a sua palavra, mesmo quando tiver prejuízo. Viva de maneira honesta, jamais aceite propina. Você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira. Eu quero ler de novo, achei extraordinário. Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? Como fazer para entrar nessa lista? Ande direito, faça o que é certo, fale a verdade. Não machuque seu amigo, não acuse o próximo, menospreze o desprezível. Mantenha sua palavra, mesmo quando tiver prejuízo. Viva de maneira honesta, jamais aceite propina. Você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira. Esse é o texto base para a mensagem que tem como tema as 5 marcas do caráter cristão, né? 5 marcas do caráter cristão. Hoje é Dia dos Pais, então primeiro quero dar parabéns a todos os papais, são aqueles que Deus deu graça para se tornarem papais e para terem o prazer de cuidar de vidinhas, de imprimir caráter, de imprimir ensino em vidinhas. Isso é muito importante. Apesar da palavra de Deus não ter o tema nessa noite, né, a mensagem que preparei não é uma mensagem temática para o Dia dos Pais, tem relação, porque essas 5 marcas ou 5 sinais do caráter cristão em nós nada mais são do que sinais do caráter do Pai Celestial, do Abba, do Papai Celestial que nós temos. Ele imprime em nós, ele imprimiu no seu Filho Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo, de forma que a palavra de Deus diz que ele tinha prazer em Jesus. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Ou seja, a maneira com que vivemos, a expressão do caráter de Deus em nós, o caráter de Deus sendo vivido por meio de nós, o agrada. A Bíblia também diz sobre Cristo que ele é a exata expressão do seu ser. E não estava falando da forma física, corpórea, no corpo humano de Jesus, mas do seu caráter, das suas características divinas, do caráter do Papai, sendo manifesto e expresso por meio da vida de Cristo. Sem dúvidas alguma, o Espírito Santo está trabalhando em nós para também imprimir o caráter de Deus em nós, seja de uma forma boa, onde nós reagimos entendendo a palavra de Deus, obedecendo e colocando em prática em nossas vidas, ou seja, por meio de dor, né? Onde Deus, que é Papai, castiga e corrige, segundo o autor aos Hebreus, o Filho a quem ama, para poder lapidar o nosso caráter, para que o nosso caráter não seja nosso, essa é a realidade, mas seja dele, porque nós fomos recriados em Deus, nós somos
feituras dele. Nós fomos gerados de novo, disse o apóstolo Pedro, pela sua boa semente, pelo seu bom shemen no grego, ou seja, a semente de Deus em nós. Então nós temos que manifestar quem ele é, porque ele é nosso pai, nós nos parecemos com o nosso pai. Nós temos, entre aspas, o DNA do nosso pai, mas às vezes nós somos relutantes em obedecer a palavra de Deus, em deixar com que o caráter de Deus predomine em algumas áreas das nossas vidas. Então o papai vai lá e corrige o filho a quem ama. Glória a Deus por isso. Mas tem a ver com o Dia dos Pais, porque os papais, os pais, né, mãe e pai aí no plural, os pais, porém pai é só homem, segundo a palavra de Deus, né? Só ele é capaz de transmitir a semente. Os pais, que teve uma polêmica esses dias, né? Então minha mente foi para lá. Os pais, eles imprimem o caráter do seu filho, transmitem o caráter, seja ele bom ou infelizmente também mau caráter. Então é muito importante nesse dia, no Dia dos Pais, nós refletirmos sobre caráter. Os coachings, né? Eu sou contra o evangelho do coaching, mas não sou contra o coaching profissional. E os coachings, né? Psicólogos também que são coachings, eles dizem que nosso caráter é a somatória das 5 pessoas que se relacionam conosco. Eu não sei se são 5, mas o que eu sei é que tem relação com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que as más amizades corrompem os bons costumes, ou seja, as pessoas cujas quais nós nos relacionamos, que nos rodeiam, sim, elas influenciam o nosso caráter, os nossos costumes, as nossas atitudes. Por isso Deus se preocupava muito com o povo de Israel, repreendendo o povo, Salmo 1, a não se relacionar, né, a pessoa, o justo, a não se assentar na roda do escárnio, não se relacionar com pessoas escarnecedoras, com pessoas que não temem a Deus. Também a palavra de Deus nos orienta a ter amizades, ou seja, a ser amigo de quem teme ao Senhor, andar com quem teme ao Senhor. Então, a Bíblia nos protege com relação a isso. Deus era tão protetor e é tão protetor que pede que a gente não se case. Aí os que são solteiros, não se case com alguém incrédulo. Devemos nos casar no Senhor. Olha a importância da influência. Também a Bíblia proibia, né? A palavra de Deus proíbe, né, o jugo desigual. Proibiu o povo de Israel de se relacionar com mulheres de outros povos. Salomão quebrou esse mandamento e acabou vivendo uma vida de idolatria, uma vida corrupta. Então, sem dúvida nenhuma, as pessoas que nos rodeiam influenciam o nosso caráter. E nós, os pais, influenciamos o caráter dos nossos filhos. Antes da gente extrair desse texto os 5, né, as 5 marcas, aí os 5 pontos, as 5 marcas do caráter cristão, eu quero ler para vocês algumas citações de autores sobre a diferença entre caráter e reputação. São duas coisas distintas. Caráter é algo que é teu, que você sabe quem você é, que você no seu íntimo, no seu momento de silêncio, no seu momento de meditação, você sabe qual é o seu caráter, qual é o nível do seu caráter. Reputação é o que as pessoas veem de você, é o que as pessoas pensam que é o seu caráter, né? Hoje em dia, as pessoas tomam muito cuidado com a reputação, ainda mais com a internet. Porém, não tomam cuidado com o que é mais precioso, que é o seu caráter, que é o caráter. Então, eu quero ler algumas frases de autores, não é texto bíblico, não são textos bíblicos, mas frases sobre essa comparação da diferença entre reputação e caráter. Abraham Lincoln escreveu o seguinte, ou disse o seguinte: o caráter é como uma árvore e a reputação como sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela, a árvore é a coisa real. Ou seja, a sombra, a reputação é a sombra, é aquilo que as pessoas veem de você, é aquilo que você
deixa mostrar, é aquilo que você planeja mostrar, é aquilo que você mostra planejadamente, né, organizadamente, muitas vezes. Mas o caráter é aquilo que você é e é aquilo que Deus sabe que você é de fato. É o que está lá dentro de você. Outra frase bacana é de Theodore Roosevelt, que diz assim: eu não me importo com o que os outros pensam sobre o que eu faço, mas eu me importo muito com o que eu penso sobre o que eu faço. Isso é caráter. Muito bom. Outra frase de Joe Olden diz assim, acho que é assim a pronúncia do nome dele: preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação. Caráter é aquilo que você é. Reputação é apenas o que os outros pensam que você é. Jesus, ele não se importava com a sua reputação. Jesus se importava em fazer a vontade do Pai, ou seja, em agradá-lo por meio do caráter, em agradá-lo por meio de atitudes que glorificam a Deus. Jesus, se fosse se importar com a reputação e tentar trabalhar a reputação para ter boa reputação em Israel, ele teria que negociar e convencer os fariseus, os saduceus, a gostarem dele. A reputação de Jesus era tão baixa que quando o povo teve o direito de escolher, de soltar um para não ser crucificado, os irmãos conhecem bem essa passagem, eles tiveram a opção entre soltar Jesus e soltar ali um revolucionário, um homem, né, um malfeitor talvez, Barrabás, e o povo escolheu Barrabás. Né? Não foi unânime a decisão, é claro, né? A gente sabe que os discípulos não concordariam com isso porque conheciam Jesus, conheciam o seu caráter, não a sua reputação pública no meio da nação de Israel, mas conheciam o seu caráter. Mas ali o povo em grande voz, né, a grande maioria, a voz do povo não é a voz de Deus, escolheram Barrabás, ou seja, a reputação de Jesus era baixa. O apóstolo Paulo também é outro que diz que não se preocupava com a reputação. Ele disse que o evangelho que ele pregava e a maneira com que ele vivia, ele não vivia para tentar agradar a homens. A reputação exige que você agrade as pessoas. E muitas vezes você e eu e aquele que é mau caráter falha muito, peca muito, erra muito, mente muito para poder fazer com que as pessoas olhem para ele ou para ela com bons olhos e sejam aceitos por meio de uma reputação que é só sombra, mas não reflete um verdadeiro caráter. Uma outra frase também que eu achei interessante, mas é a frase de um autor desconhecido. Eu conheço ele. A reputação termina logo após o velório. Reputação é aquele cara legal, que no velório todo mundo fala, esse cara era muito legal, esse cara era isso, esse cara era aquilo. Então, logo após o velório, no velório e logo após o velório, isso acaba. O caráter ainda continua falando mesmo após a morte. Vou repetir a frase: a reputação termina logo após o velório. O caráter ainda continua falando mesmo após a morte. A gente vê isso na palavra de Deus. Nós, por exemplo, estamos falando de homens que já morreram. Citei Paulo, posso citar aqui Moisés. O autor aos Hebreus escreve uma galeria de nomes de homens que já morreram no Senhor, mas homens que o caráter fala até hoje. Homens cujos quais Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, não se constrange, diz a versão, de ser chamado como seu Deus. Homens dos quais o mundo não era digno, diz o autor aos Hebreus no capítulo 11. A Bíblia também diz que o sangue, ou seja, o testemunho de Abel, nos fala até hoje. Homens que deram testemunho de serem bons caráter, de terem bom caráter. E com isso, eles falam até hoje em nossos corações e por meio da palavra de Deus. E você deve conhecer pessoas aí, talvez um vozinho, um papai que faleceu, mas que teve uma vida íntegra, de bom caráter, e ele tem
comunicado isso ainda na sua geração e talvez comunique aos seus filhos e aos seus netos. Então, um bom caráter fala ao longo da história. Uma boa reputação morre com aquele que morre, é enterrada com aquele que falece. Quero também chamar a sua atenção e extrair desse texto de uma forma que a gente consiga meditar sobre isso, sobre as 5 marcas que devem estar na vida de um cristão. 5 marcas de um caráter cristão. E eu quero extrair daquele texto de Salmo de número 15 que nós lemos. Então, a primeira extração está no versículo 2 e a primeira marca eu intitulei como viva de forma íntegra. E o versículo 2 diz, na tradução a mensagem, ande direito, faça o que é certo, fale a verdade. Ande direito, faça o que é certo, fale a verdade. Eu acho interessante alguns irmãos que dizem assim, tem crentes que são menos íntegros do que as pessoas do mundo. Né? Já ouvi alguns falarem, né? Olha, tem pessoas do mundo, quando a gente diz pessoas do mundo, são aqueles que são incrédulos, né? Porque todos nós estamos no mundo, não tem nenhum ET aqui, né? Mas tem incrédulos que têm melhor caráter ou são mais íntegros do que aqueles que são crentes. Gostei de uma exposição do pastor Granconato, que ele disse, nunca diga que uma pessoa incrédula é mais íntegra do que um crente, do que um salvo. E aí ele explica, a palavra íntegro significa inteiro, inteiro. E nenhum incrédulo é inteiro, sempre lhe falta a maior parte, sempre lhe falta Cristo. Eu lembro de uma senhora, né, minha avó, que um dia disse para mim assim, fulano, né, se referia a um parente, tem tudo já, tem tudo, ele ama a Deus, só falta Cristo. E eu olhei para ela e disse, então lhe falta tudo, ele não é íntegro, ele não é inteiro. Mas é verdade sim, que tem pessoas que têm mais caráter, um caráter mais lapidado do que alguns crentes. Mas esses crentes serão corrigidos, serão admoestados pelo papai, serão disciplinados, castigados pelo papai, para que a expressão do caráter de Deus seja expressa na maneira dele viver. Então nunca diga que um crente é menos íntegro do que um incrédulo. Gostei dessa exposição do Granconato. Você deve encontrar aí no YouTube, se você procurar. Mas quanto a esse texto, a primeira marca, viva de forma íntegra, ande direito, faça o que é certo, fale a verdade. É claro que a gente não precisa nem explicar isso, né? Isso por si só, o texto por si só já diz, olha, faça o que é certo, ande direito, de forma íntegra, de forma honesta e fale a verdade. Mas o apóstolo Paulo, em Efésios, ele disse, aquele que mentia, se revista agora do novo homem. Estou parafraseando o trecho, tá? Em Efésios 4, você vai encontrar isso, versículo 24 em diante. Aquele que mentia, vamos ilustrar assim, né? O texto, vamos parafrasear assim o texto. Não minta mais, fale a verdade uns aos outros, né? Se revista do novo homem, esse é o contexto lá dessa citação que eu estou fazendo. Então, pare de mentir, é uma decisão também. Assim como amar é uma decisão, por isso é um mandamento, assim como amar e perdoar é uma decisão e por isso são mandamentos, não mentir também é um mandamento. É uma decisão sua e minha. E não existe mentirinha branca, né, como alguns dizem. Nós devemos viver uma vida alicerçada na verdade, falar a verdade o tempo todo. É claro que tem que ter jeito para falar, né? Não devemos sair por aí destruindo todo mundo, arrebentando, sincerão. Mas nós devemos cultivar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus e falando a verdade, fazendo o que é certo, tendo atitudes retas no nosso trabalho por onde quer que andemos. Note esse texto, quero ler para você,
Se você quiser abrir, fique à vontade, use o aplicativo. Daniel 6, 4 e 5 diz assim: então os presidentes e os sátrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, a respeito de como ele vivia ali no governo, sistema de governo. Mas não puderam achá-la. Ele era íntegro. Não havia corrupção, traço nenhum de corrupção na vida de Daniel. Nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem erro, nem culpa. Olha isso. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel. Olha que interessante. Não se achava nele nem erro nem culpa. Era um homem íntegro na maneira de viver, na maneira de governar, ou seja, na maneira de trabalhar. Tome cuidado no seu trabalho. Trabalho é um ambiente que muitas vezes nós somos tentados a negociar a palavra de Deus, a negociar os nossos princípios bíblicos. Às vezes é comum naquele determinado mercado fazer coisas que ferem a palavra de Deus. Naquele determinado processo de trabalho é comum fazer coisas contrárias à palavra de Deus, não a mim, nem a você. Não devemos ser assim. E aí examinam a vida de Daniel e dizem: não encontramos nada contra ele. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel. Olha como o caráter de Daniel impactou até os seus inimigos, até os seus incrédulos, ao ponto deles disserem, eles poderiam dizer assim: vamos vigiando aí o Daniel, uma hora ou outra a gente encontra alguma coisa, né? Sempre tem quem diga, né? Se você não encontrou nada de ruim ainda, investiga mais que você vai achar. Mas eles estavam convictos de que aquele homem era um homem que de fato era diferente dos demais. Era um homem que eles estavam convictos de que nunca achariam ocasião para acusar Daniel, a não ser se colocassem Daniel contra a lei do seu Deus. Então eles tramaram, quem conhece a história sabe que eles tramaram para que a lei ali do reino, né, a lei humana, fosse contrária à lei de Deus, fosse contrária à palavra de Deus, ao ponto que Daniel teve que decidir agradar a Deus, obedecer a Deus e com isso se posicionar contrário à lei humana, e aí conseguiram condenar então Daniel, um homem de bom caráter, um homem com caráter ao ponto que os incrédulos puderam admirar, ao ponto que os seus inimigos disseram com clareza: nunca acharemos ocasião. Queridos, que nós possamos entender essa palavra e o que Deus espera de nós. Deus espera que a gente decida, sim, obedecer esse mandamento de ser íntegros, de falar a verdade, de viver uma vida reta, para que as pessoas consigam ver Deus em nós, no nosso caráter, ao ponto que eles também digam: nunca acharemos ocasião. Tem gente que diz: olha, só na glória eu vou ser perfeito. Ok, amém, perfeito sim. Mas até lá, você deve decidir obedecer à palavra de Deus e ter um caráter acima da média dos seres humanos. Ter um caráter de fato cristão, que de fato deixa clara a diferença entre você e o incrédulo. Tem que haver diferença. O profeta Malaquias disse assim: e outra vez vereis. Ou seja, se você vai ver outra vez, quer dizer que aqui e agora tem que ter diferença. E outra vez vereis. A diferença entre o justo e o ímpio, Malaquias está dizendo nesse texto, se refere ao dia do juízo, mas está dizendo lá no dia do juízo: outra vez vocês vão ver, outra vez vocês verão, mas aqui e agora tem que haver diferença na minha maneira de viver e na sua maneira de viver. Nós temos que ter um caráter que expresse o caráter de Deus. O texto de Efésios que citei diz assim: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, porque, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Segunda marca que extraí desse texto: trate bem as pessoas. Versículo 3 e 4,
4 parte A diz: não machuque seu amigo, não acuse o próximo. Em outras palavras, eu interpretei: trate bem as pessoas, trate bem as pessoas. Claramente o caráter de alguém é visto como ele trata as pessoas. Para Zoe, minha filha, eu vou dizer assim: filha, antes de decidir namorar alguém, olhe como ele trata o garçom que o serve. Olha como ele trata o pobre e o rico. Olhe como ele trata a mãe dele, o pai dele, os irmãos dele, a família dele. E se você olhar e admirar e disser: eu quero ser tratada assim, pronto. Se ele é um servo de Deus, decida namorá-lo. A maneira com que nós tratamos as pessoas fala muito do nosso caráter, mas muito, né? E esses dias tiveram tantas notícias, né? Aquele desembargador que trata um policial como se ele fosse superior ao policial. Um rico agora, né? Um herdeiro, não sei se tem problema ou não de saúde mental, aí a justiça vai provar, mas já malharam ele. Se ele tem problema de saúde mental, eu acho que estão errados em malhar ele. Mas ele ali como uma figura, não vamos aplicar a pessoa em si, mas uma figura tratando, desprezando o motoboy pela aparência de sua pele, pela sua condição financeira. Isso diz muito do nosso caráter, diz muito do nosso caráter. Eu tenho clientes ricos que me tratam como um filho, com muita dignidade, com muito carinho, com muito respeito. E tenho clientes ricos que me tratam como um desprezível, terrível, né? Deus não é assim. Deus não nos ensina a ser assim. Primeiro ponto que quero destacar, subtópico dentro de trate bem as pessoas, o subtópico é: vive em paz com as pessoas. Tratar bem é viver em paz. A Bíblia diz que no que depender de nós, nós devemos seguir em paz com todos. Essa é a nossa decisão. Nós não devemos ser daqueles que ficamos cutucando as pessoas, despertando a ira das pessoas para viver no meio de confusão. Isso não agrada a Deus e não é traço de um caráter cristão. Nós devemos viver em paz com as pessoas. Tem um texto interessante, muito interpretado fora do contexto, no meio evangélico, né? Eu mesmo já citei ele fora do contexto, muitas vezes, né? Quando o texto diz em Colossenses 3:15, diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz o vosso árbitro. Eu usava esse texto para dizer que se sentisse paz no coração, você podia tomar uma decisão. Isso é errado. Acho que beira até uma heresia. Porque o nosso coração é enganoso, a Bíblia diz. As nossas motivações e emoções são malignas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a interpretação assim desse texto está completamente errada. Se a gente olhar o contexto, a gente vai ver que seja a paz o vosso árbitro, quer dizer que a paz deve julgar, né? Deve ser o árbitro, aquela que julga entre uma diferença e outra entre os irmãos, entre um problema e outro entre os irmãos. Ou seja, a decisão dos irmãos deve ser pela paz. A decisão no conflito humano, segundo a palavra de Deus, deve ser pela paz. E é muito interessante essa decisão quando Abraão e Ló, né? Abraão chama Ló para uma conversa. Estava tendo confusão, contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, seu sobrinho. E ele chama Ló para uma conversa para promover a paz, né? Para resolver a situação. E ele dá a Ló a possibilidade de escolha, ele dá a Ló a primeira decisão, né? Tomar a decisão por primeiro, né? Tomar a decisão de fato do que ele deveria escolher ou o que ele queria escolher. Então, Abraão optou pela paz. Abraão destruiu aquele conflito, optando pela paz, tomando uma decisão que conduzisse à paz entre ele e seu sobrinho. Negocie sem egoísmo. Também é bem claro nessa negociação de Abraão, de que ele negocia sem egoísmo. Ele olha para Ló e diz assim: Ló, olha aí, ó, onde os seus olhos desejarem ir, pode ir, pode pegar para você. E para onde você for, eu vou para o outro lado. Se você escolher o melhor, eu fico com o resto, eu fico com o outro lado.
A gente sabe que no futuro a escolha de Ló não acabou sendo boa, né? Por onde ele acabou habitando ali, ele acabou habitando na região de Sodoma e Gomorra. Mas nós entendemos por essa passagem bíblica que Abraão decidiu pela paz e que a maneira dele negociar não foi egoísta. Ele negociou de uma forma que ele pensou no bem do próximo e com isso ele conseguiu uma boa negociação e viveu em paz com seu sobrinho. O texto está em Gênesis 13:8, diz assim: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos, somos parentes, né? Ló era sobrinho aí de Abraão. Uma outra coisa bem clara, né? Um outro subtópico dentro desse tópico, dentro dessa marca, trate bem as pessoas, é cuide dos seus. Uma das expressões claras de um caráter de alguém que cuida, que trata bem as pessoas, é que ele cuida das pessoas. Paulo escreveu em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas se alguém não cuida, não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Se você não dá atenção à sua família, se você não cuida financeiramente da sua família, se você não protege a sua família, você não cuida dos seus, a Bíblia está dizendo que você é pior do que o incrédulo, é pior do que o infiel aos olhos de Deus. Trate todos da mesma forma. Trate todos de maneira igualitária. Se você quer ter essa expressão de caráter de alguém que trata bem as pessoas, que cuida bem das pessoas, trate todos de forma igualitária. E eu escolhi um texto de Tiago. Note que essa mensagem, os próprios textos já vão falando que é suficiente. Não exigem nem requerem explicação. O Espírito te explica. Tiago 2, 7 e 9 diz assim: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Esses aí que Tiago se refere nesse texto, ele se refere àqueles que estão fazendo acepção de pessoas, tratando bem os ricos e tratando mal os pobres. O nome sobre o qual foi invocado sobre eles é o nome de Deus, porque a Bíblia nos chama como povo de Deus, povo que é chamado pelo seu nome, a Bíblia também diz. Ou seja, o nome de Deus está atrelado a nós. Nós somos o povo de Deus, nós somos chamados como o povo de Deus, o povo que está debaixo do nome de Deus. É uma marca sobre nós. Então, quando nós não temos um bom caráter, nós envergonhamos Deus. Nós envergonhamos nosso Pai. Nós maculamos o nome do nosso Pai. E aí Tiago pergunta e ele continua dizendo: todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores, como pecadores. Queridos, não há distinção aos olhos do Senhor pela cor da nossa pele. Não há distinção aos olhos do Senhor entre pobres e ricos. O Senhor Jesus nos ensinou isso com muita clareza. Da mesma maneira com que ele tratava e dava atenção para um mendigo, ele dava atenção e tratava super bem também um rico. Ele assim tratou ali a família de Lázaro, a quem ressuscitou, que eram ricos, eram pessoas de posse, como ele também tratou aquele Bartimeu, um mendigo, né, cego, carente da graça de Deus, tratou dando muita atenção, ouvindo e conversando. Então, seja assim. Saiba comer com o pobre, saiba comer com o rico também. Saiba conversar com o pobre, saiba conversar com o rico também. Uma marca de um caráter cristão, a segunda marca é trate bem as pessoas. A terceira marca está na parte B do versículo 4. A terceira marca é honre apenas os que temem a Deus. É um pouco controversa essa marca no meio evangélico, mas quero explicar e tomara que o Espírito de Deus deixe claro para você. O texto, né, que nós lemos na mensagem, ele não se explica por si só. A parte B do versículo 4 diz: menospreze o desprezível. Só isso, né? Então eu peguei
Na King James, o texto, eles exploram um pouco mais o texto, diz assim: em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor. Agora ficou um pouco mais claro. O texto menospreze o desprezível não está dizendo para a gente tratar mal as pessoas, senão entraria em contradição com a segunda marca do caráter, que é trate bem as pessoas. O texto menospreze o desprezível é aquela pessoa que é vil, aquela pessoa que ensina coisas imorais para crianças, como tem um carinha aí na internet, né? Ensinando coisas imorais para crianças, para adolescentes. Esse camarada não pode ser honrado por mim e por você, que temos um caráter de honrar apenas aqueles que temem a Deus. Se um político é mau caráter, se um político é desprezível, eu não honro ele com meu voto. Eu não honro. Ah, mas eu tenho que escolher entre o ruim e o pior. Não vote, né? Pague a multa, né? Faça alguma coisa, ou anule, né? Melhor dizendo, né? Acho que não votar, estou errado, né? Acho que tem a multa porque é punição, né? Corrijo, né? Anule o seu voto, né? Vote em branco, sei lá, não entendo muito de eleição, já deu para ver. Mas estou querendo dizer, não honre aquele que é desprezível com seu voto. Não honre aquele que é desprezível nas suas reuniões sociais. Dei um exemplo para minha esposa, né? Eu sentado com aquele deputado que queria influenciar as crianças a serem homossexuais, que queria influenciar as crianças com cartilhas nas escolas, eu sentado com ele numa mesa e alguém chegaria e falaria assim: puxa vida, você tá aí com um excelentíssimo deputado fulano de tal, e eu ia dizer assim: ô, esse aqui é meu grande amigo, olha que honra. Não, jamais, né? Seria muito difícil eu estar sentado com ele, né? Primeiro que eu sou um Zezinho, né? E nenhum deputado me conhece. Depois, que se eu tivesse sentado com ele, eu estaria ali discutindo ardentemente a palavra de Deus com ele e buscando ali por meio da palavra de Deus convencê-lo de que ele estava errado e de que ele deveria mudar a sua conduta. É disso que a Bíblia está falando. Nós devemos honrar as pessoas que temem a Deus. Os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, precisam nos ver honrando, falando bem, dando honra para as pessoas que são tementes a Deus. Mas de forma alguma elas podem nos ver tratando mal as pessoas, ainda que incrédulos. Não temos o direito de fazermos acepção de qualquer pessoa, de tratar mal qualquer pessoa. Quarta marca, tem a palavra. Quarta marca, tem a palavra. Versículo 5, parte A diz assim: mantenha a sua palavra, mesmo quando tiver prejuízo. Mantenha a sua palavra, mesmo quando tiver prejuízo. Mesmo em ocasiões que, se você continuar firme, por exemplo, você deu um orçamento para fazer determinado serviço. Você está desenvolvendo aquele serviço. Começou a dar prejuízo já. Se você contabilizar as horas trabalhadas, você já não está tendo lucro. Talvez ele não está se pagando, está dando prejuízo já. Você não pode abandonar aquele trabalho. Ainda que por prejuízo, o texto está dizendo, você deve concluí-lo. Isso não te impede de negociar, te impede de chegar, conversar ali com o contratante, dizer: olha, calculei assim, fiz assim, me dediquei, mas não estou conseguindo, estou tendo prejuízo. Mas se ele disser: combinado não é caro, como diz o ditado, né? E aí, ainda que não tenha contrato assinado, tem crente que fala: não assinei nada. Não seja mau caráter, né? É a palavra aqui que a Bíblia está dizendo. Palavra empenhada. Não é assinar alguma coisa, é a palavra empenhada. Se você empregou sua palavra, se você disse que ia fazer, faça. Faça. Eu conheço um pastor que era pintor e ele disse que em uma obra ele orçou mal. E ali, no decorrer da obra, ele começou a tomar prejuízo. Ele foi negociar com o dono da obra. Mas o dono da obra, vendo a dedicação dele, o trabalho, o capricho, a qualidade, falou para ele: vai trabalhando aí que eu vou te pagando por dia. Ou seja, não tomou prejuízo. O dono da obra honrou ele. Mas se não acontecer isso, se você não for honrado... Eu lembro esses dias, um cliente falou para mim que ia cancelar, e eu disse: olha, mediante ao que eu fiz, não é justo você cancelar agora. Vou tomar prejuízo. Ele respondeu: sendo justo ou não, estou cancelando agora, e acabou. Ou seja,
tô nem aí, né? Ele estabeleceu um acordo comigo que ele não honrou. Mas quanto a mim, crente, quanto a você, crente, ainda que seja por prejuízo, nós devemos dar a nossa palavra e empenhá-la, mantê-la firme, não negociá-la até o fim. É interessante, a palavra de Deus tem dois textos que me veio à memória preparando esses tópicos. Um, do relacionamento, do problema, né? Do engano, na verdade, dos gibeonitas, do povo de Gibeão, com Josué. Eles se vestiram ali de mendigos, chegaram em Josué dizendo que vieram de muito longe, né? Com coisas ali gastas, e enganaram Josué e disseram para Josué: olha, a gente veio de muito longe, de uma terra distante, e a gente quer fazer um acordo contigo de que você não vai nos invadir, não vai tomar as nossas terras. E Josué, vendo ali a aparência, julgou que eles estavam vindo de muito longe e que também eles eram pobres, e fez um acordo dizendo que não tomaria a terra deles. E quando Josué vai expandindo, chega em Gibeão e vê que fazia parte do território dado por Deus, território de Canaã. E aí Josué pensa em invadir aquele povo e tomar, foi enganado. Seria justo até no nosso conceito humano. Mas Deus fala para Josué, fala: não, você deu, estou parafraseando, você deu a palavra para eles, agora honre. E Josué foi obrigado por Deus a honrar a sua palavra e não tomar aquele território ali dos gibeonitas. Também Deus deu a palavra a Davi. O próprio Deus apalavrou a Davi e disse: o seu trono será eterno, sempre vai ter um descendente no seu trono. E quando ele vai conversar com Salomão, vivendo uma vida idólatra, uma vida repleta de pecados, ele conversa com Salomão e diz: olha, eu vou suceder o seu trono conforme eu prometi ao seu pai. Ou seja, não porque você merece, nem porque você tem vivido uma vida íntegra diante de mim, mas porque eu sou Deus e honro minha palavra. Nós só podemos confiar em Deus porque Ele honra a sua palavra. Imagine se Deus voltasse atrás na promessa da graça para te salvar, para me salvar. Se Deus voltasse atrás na palavra de perdão, de que Ele nos perdoou todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados. Se Ele voltasse atrás, não, agora não está mais perdoado. Deus não seria alguém confiável. Então, se você quer se parecer com Deus, se você quer ter marcas de um caráter cristão, honre a sua palavra. Tem uma brincadeira que eu faço com a minha esposa, que às vezes eu estou brincando com ela, ela fala assim: você dá a sua palavra sobre isso? E aí ela me pega, né? É um jeito da gente se comunicar. E aí eu digo: não dou minha palavra. Ela sabe que eu estou brincando, que eu estou contando uma mentirinha, né? Mas na verdade não estou enganando ninguém, é só uma brincadeira entre eu e ela. E ali ela pergunta se eu dou minha palavra, e então eu devo corrigir aquela brincadeira. É assim que a gente se comunica aqui em casa, mas que assim seja também na tua vida, e que assim seja na minha vida em todas as decisões, porque é fácil num contexto de brincadeira. É difícil quando diante de alguém falar assim: você falou isso. E quando você disser: sim, eu falei isso, você vai ser condenado, você vai pagar uma multa, você vai ter problemas. Você concordar é difícil, mas a Bíblia está dizendo: empenhe a sua palavra, mantenha a sua palavra. E quinta marca: administre bem o seu dinheiro. Administre bem o dinheiro. Versículo 5, parte B do Salmo 15 que nós lemos, diz assim: viva de maneira honesta, jamais aceite propina. Viva de maneira honesta. Viva de maneira honesta. Administre bem o seu dinheiro. Paulo escreve em Romanos 13:8 que a gente não deve ficar devendo a ninguém. Ele diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. Não dá para eu ficar devendo para as pessoas, fugindo das pessoas, enganando as pessoas, cujas quais devo dinheiro, e dizer que amo elas em Cristo. É hipócrita. Se eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo, eu pago o meu próximo, aquilo que combinei com ele. O seu filho está vendo você não atendendo os credores. Seu filho está vendo você pedindo para sua esposa mentir, falar que você não está em casa, pedindo para a sua secretária lá no seu ambiente de trabalho mentir, dizendo que você não está, para passar uma outra hora, né? Ele está vendo tudo isso e pode ser que ele reproduza essa sua falha de caráter
e comece também a enganar pessoas e não pagar as contas em dia. A Bíblia diz: a ninguém devais nada, senão o amor. Irmão Marcelo, aconteceu uma atrocidade na minha vida e eu acabei quebrando, e por causa de uma doença, por causa de um planejamento que não deu certo, e agora eu devo. Pois bem, você deve, você negocia e você vai pagando, como pode, conforme vai negociando, mas não se justifica não pagar, não se justifica passar a dever, não se justifica ficar mentindo, enganando. Seu filho está vendo isso, e essa marca, e aí não é uma marca positiva, pode ser transferida para o seu filho também. Ele vai ser alguém com nome sujo, alguém que não paga as contas, alguém que não tem crédito, alguém que vai passar muitas dificuldades na vida, até para conseguir emprego, porque hoje as empresas vasculham, investigam a vida da pessoa para ver como ela está vivendo a vida financeiramente também. Um outro ponto: não negocie de forma alguma os princípios da palavra de Deus por causa de dinheiro. Não aceite propina. Não negocie com o mundo os princípios da palavra de Deus, de jeito nenhum. Ainda que parte desse acordo te beneficie, não negocie, não aceite propina. Eu acho interessante um texto, não se refere a propina, mas se refere a não negociar com o mundo, de Moisés. Até separei ele aqui, diz assim, Êxodo 10, 26, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, isso que eu quero destacar, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar, dos rebanhos, para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Faraó faz uma proposta para Moisés, fala: Moisés, Deus falou aí, o seu Deus falou para você sair com tudo aqui do Egito, sair com as suas famílias, suas crianças e com os rebanhos e tudo mais. Vão vocês e os seus filhos, levem suas crianças, mas deixem aqui os rebanhos. E Moisés olha e não negocia com o mundo, né? Faraó aí tipificando o mundo. Ele diz: nenhuma unha ficará. Ou seja, aquilo que Deus falou que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer completamente. Não negocio nada, não negocio um detalhe, não negocio uma unha. É um princípio da palavra de Deus. Eu vou cumprir. Interessante. Queridos, concluo por aqui. E concluo dizendo que em você e em mim deve haver uma motivação. Uma motivação para ter essas marcas de caráter. Para sermos íntegros diante de Deus, diante dos olhos de Deus. Ao ponto que Deus possa sim falar aos anjos e dizer: olha lá, você viu minha serva? Olha lá, você viu meu servo? Homem íntegro, reto, justo, que se desvia do mal e que teme a mim. Como ele disse a Jó. Que ele possa olhar para mim e para você e dizer: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Como ele disse a Jesus. Que ele possa olhar para mim e para você e dizer: dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém igual a este. Como ele disse a João Batista. Que ele possa olhar para mim e para você e possa dizer: eu não me envergonho, não fico constrangido de ser chamado Deus do Marcelinho. Que ele possa olhar para mim e para você e dizer: destes meus filhos, o mundo não é digno deles. O caráter deles destoa muito, é muito diferente do caráter do mundo. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus.